A paz, pessoal, shalom. Então, eu sou a pastora Priscila, né? Sou nova pastora, acho que só tem 3 meses. E eu estou aqui agora nesse congresso para falar de alguém, né? De alguém que muitas vezes a gente esquece, né, dele, né? Como ele já me falou, você esqueceu de mim hoje. Então, eu já vou, né, para os pés do Senhor. Não, Espírito Santo, vamos conversar. Agora a gente vai conversar. Então, a gente vai falar sobre ele. E eu estava tão nervosa, né? E eu falei, ai, Senhor, eu vou falar do Senhor, assim, na frente de pessoas pastores há 17, 20 anos, sei lá. E ele falou, né? Você vai falar de alguém que você conhece, você não vai falar de alguém desconhecido. Então, isso, sabe, me trouxe a calma. Mas eu choro porque eu sinto a presença dele aqui. E caso você ainda não esteja sentindo a presença do Espírito Santo, eu quero fazer uma oração para que através dessa oração você passe a sentir a presença dele aí do seu lado. Amém? Espírito Santo, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua paz, a tua tranquilidade. Obrigada, Senhor Deus Pai, por toda a tua oração, Senhor, para que esse momento, esse dia de hoje viesse a acontecer, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, Espírito Santo, vai em cada lugar onde essas pessoas que estão assistindo agora, Senhor, talvez assistam o gravado, Senhor, mas vai, visita, Senhor, os corações. Eu não sei o que eles precisam, Pai, mas eu sei que a tua presença, Pai, ela traz transformação, a tua presença, ela traz a necessidade do homem, Senhor, que é o Senhor. Fica conosco, Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, pessoal. Então, eu gostaria de ler aqui junto com vocês João 16, 13, que fala assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhe anunciará o que está por vir. Quando Jesus fala isso, né, ele já está ensinando, né, aos apóstolos que ele precisava voltar. Ele precisava voltar ao trono, né, sentar à direita do Pai. Mas ele não iria deixar os apóstolos, ele não iria deixar nós, os seus seguidores, sozinhos. Ele iria enviar alguém para nos guardar, alguém para nos guiar, alguém para nos trazer mais e mais próximo a ele, conhecer mais e mais de Cristo, né? E como ele mesmo falou aqui, o Espírito Santo, ele vai anunciar o que está por vir, né? Que é a volta de Jesus Cristo. Então, eu quero falar para vocês de como ser cheio do Espírito Santo, mas antes eu queria dizer para vocês que o Espírito Santo, ele não é um arrepio. Hoje eu estava falando, né, essa semana, passei a semana inteira falando, né, imagina se o Espírito Santo, né, ele só fosse um arrepio. E Jesus, ele fala que ele vai ficar com a gente 24 horas por dia. A gente vai passar 24 horas por dia se arrepiando, não é verdade? Então, não é isso, não, ele está com a gente o tempo inteiro. Por mais que muitas vezes a gente está tão ocupado no nosso dia, a gente não sinta a presença dele, mas ele está com a gente o tempo inteiro. Converse com ele. Converse, fale com ele, né? A pastora Suelen falou, eu estou dirigindo, eu estou sozinha, eu estou conversando com ele. E é assim mesmo, gente, é conversar com ele, ele está com você o tempo todo. Então, como ser cheio do Espírito Santo, né? Primeiramente, o que a gente tem que fazer é buscar em oração, buscar o Espírito Santo, lendo as Escrituras, né, conhecendo mais de Deus, porque a gente não tem como conhecer a Deus se a gente não lê a palavra. A palavra, ela é totalmente, né, ele está se apresentando ali a gente na palavra. E o Espírito Santo de Deus é ele que faz com que você entenda a palavra e tenha discernimento daquilo que você está lendo. Não é verdade, gente? Não é maravilhoso? Você pode ler o mesmo versículo, por exemplo, esse que eu acabei de ler, você pode ler a mesma coisa amanhã. E depois de amanhã, e cada dia, esse mesmo versículo vai falar algo diferente para você. Porque o Espírito Santo, ele sabe a necessidade do que você está precisando naquele momento. Então, diretamente naquele momento, ele vai falar aquilo que você precisa ouvir, seja uma palavra de amor, seja de carinho, às vezes, né, pode ser uma repreensão, né, porque ele também está para nos ensinar. Isso é certo, e glória a Deus quando ele nos repreende, porque a gente está aprendendo a viver no caminho de Cristo, não é verdade? Então, o que a gente aprende, né, que ele é real, ele é real.
Ele não é apenas, né, um momento de oração, que a gente ora, sentiu a oração, sentiu a presença dele e saiu. Não é um momento que a gente vai na igreja, a gente vai, ora, acabou, foi embora. Não, ele vai ficar com a gente, ele é real, ele está o tempo todo. Então, busque um relacionamento com ele, porque o maior interessado no relacionamento com você é o Espírito Santo. Ele quer ter esse relacionamento com você. E eu estava estudando, né, algo sobre Jesus que me deixou muito maravilhada, né? Jesus, quando ele veio ao mundo, eu acredito que foi falado sobre isso hoje aqui também. Quando ele veio ao mundo, ele deixou a divindade dele como Deus guardada no céu. Então ele veio totalmente como um ser humano normal, como nós, com necessidades, né? Ele sentiu fome, ele sentiu sede, a gente vê na palavra, necessidade de ir a banheiro, ele sentiu tudo, ele teve gripe, ele teve tudo ele teve. Então isso só nos ensina que é possível ser cheio do Espírito Santo. Jesus, ele buscava se encher do Espírito Santo. Nos 4 evangelhos fala das vezes que, muitas vezes, que Jesus ia ao monte, ele ia fazer o quê? Ele ia orar, ele ia buscar mais, ele ia procurar, né, se carregar mais do Espírito Santo, né? Sabe, o nosso celular, né, quando ele está descarregando, o que é que a gente faz? A gente corre e coloca, né, conecta lá no cabinho, lá no carregador, para que ele venha carregar. É a mesma coisa, Jesus, ele tinha que subir ao monte para recarregar. Então, ele não deixava de estar lá sendo recarregado pelo Espírito Santo. Assim como os apóstolos, assim também, né, no Antigo Testamento, a gente vê Elias. Hoje de manhã eu estava conversando com Jesus, meu Deus, está chegando a hora, né, de começar, de pregar, falar sobre o Senhor. E ele me ministrou algo assim, sabe, do nada, foi sobre a mãe de Moisés. A mãe de Moisés. Ele falou, Priscila, ali a mãe de Moisés, ela levar, né, o filho dela, o bebezinho dela de 3 meses, ela colocar ele dentro daquele cestinho, aquilo ali foi o próprio Espírito Santo, fui eu que dei a ela coragem, que deu a ela ousadia e a calma que ela estava precisando. Imagina a gente que é mulher, a gente que é mãe, ou que talvez queira ter filho, imagina a situação que essa mulher sentiu. Então, o Espírito Santo me disse, fui eu que dei a ela a ousadia e principalmente a coragem dela fazer isso. Tanto é que a gente vê, né, toda a história, né, e quem foi Moisés, né, o grande líder, né, acredito que o maior líder do Antigo Testamento. Então, a gente entende que o Espírito Santo, ele é aquele que nos traz para mais próximo da vontade de Deus. Né? A mãe de Moisés, né, ela teve essa ousadia, essa coragem de fazer isso, né? Ela seguiu simplesmente com o propósito dela aqui na Terra. A gente vê, né, as parteiras, por exemplo, no Êxodo também, né, que o faraó ele manda que elas venham, né, sair matando, né, os bebezinhos que nascessem todos os homens, e elas não fizeram isso. Espírito Santo de Deus. A gente vê, né, Noé no meio de um mundo totalmente louco. Noé é o único. Espírito Santo de Deus. A gente vê Davi criança, rejeitado, sozinho, enquanto os pais faziam festas, nem lembrava da existência do filho, o filho para eles era simplesmente um empregado. E Davi estava lá, diferente deles, ele sabia que ele não estava sozinho. Tanto é que ele fez tantos salmos, né, tantos louvores e cânticos para o Senhor naqueles momentos dele lá, com as ovelhas do deserto, só ele e as estrelas. Espírito Santo de Deus. Então, eu gostaria, né, de falar sobre um pequeno, rápido testemunho meu. Eu vi que o pastor Fabrício, ele fala, né, da vida que ele teve nas drogas. Então, eu queria falar algo que realmente é algo que, pelo menos desde o começo desse ano, né, o Senhor, ele tem tocado muito meu coração, que foram os lugares que eu procurei ele. E eu não encontrava, né? Então eu passei por vários lugares, por seitas, eu passei por várias religiões procurando a presença dele. E uma dessas seitas que eu fui foi a seita Rastafari, né? Que muita gente acha que Rastafari é o tipo de cabelo. Não, o tipo de cabelo é dread. Rastafari é a seita. Que eles creem num Deus chamado Jah. Então eu criei durante muitos anos da minha vida, de que Deus era Jah.
Então, a forma que eu me aproximava, né, a forma que eu sentia a presença desse Deus era usando drogas, era maconha. Então, eu precisava me drogar para conseguir entrar, né, entrar e me conectar com ele, porque eu queria ter um Deus do qual eu pudesse me conectar com ele. E eu tinha encontrado essa forma, né, de me conectar com Deus. Deus que eu achava que era Deus. A pessoa era tão cega, né, que achava, né, que aquilo lá era Deus. Então, eu me droguei por muitos anos da minha vida, né, na maconha, a ponto de eu não conseguir parar. Eu ia muitas vezes na praia sozinha para poder fumar. Eu sou de Recife, né? Então, eu ia muitas vezes sozinha na praia para conseguir fumar e me conectar com esse Deus. E era sempre reggae, reggae, reggae. Uma vida louca. E hoje de manhã o Senhor me lembrou de uma história que a pastora Renata ela sempre conta, né? Quando eu conheci a pastora Renata, poxa, essa mulher, lá vem essa mulher, essa crente, enfiar o evangelho em mim. Lá vem essa crente enfiar o evangelho em mim, né? Peraí que eu vou fazer um negocinho aqui. Peguei, botei ela para ela entender a minha vida, qual era, que eu era muito vida louca. Sento a pastora do meu lado, na sala da casa da minha irmã, e coloco lá um reggae lá com Black Power, muito doidona. Coloco lá a pastora pra gente. A pastora ainda não era pastora, mas eu já sabia que ela era, né, uma pessoa da igreja certinha, né, que procurava servir a Deus em santidade, cheia do Espírito Santo sempre foi, desde quando eu a conheci. E o Espírito Santo, né, fez com que ela me conhecesse. Eu acredito, né, e eu penso assim, Jesus, o Senhor mandou uma serva do Senhor até aqui na Finlândia para me conhecer, para o Senhor poder me trazer, né, para o teu caminho. E coloquei ela para assistir um filme, um clipe muito louco aí de dois cantores, eu não vou dizer os nomes, né, mas dois cantores bem conhecidos, né, realmente no mundo maconheiro, fumando maconha lá para a pastora, né, dá até vergonha falar um negócio desse, mas a coitada, né, ficou lá assistindo. E eu lembro que uma vez ela me disse que ela na mente, ela lá sorrindo, assistindo, que legal, né, que legal, mas na mente ela disse que estava orando. E ela dizendo que falava assim, Senhor, como é que eu vou fazer isso? E eu acredito que de todas as pessoas que a pastora Renata ela teve aqui, né, de discípula, né, acredito que todas, eu fui a pior. Eu fui a pior. Por mais que, assim, a pastora Renata, ela quisesse desistir, quisesse me entregar, né, assim, não dá não, aquela menina ali não dá mais não. O Espírito Santo, não, você vai continuar com ela, você vai continuar com ela. E ela continuou, né? Ela obedeceu e cá estou eu. Então é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai te encorajar. O Espírito Santo ele vai te trazer a ousadia de fazer a vontade de Jesus aqui na Terra. Procurar ser cheio do Espírito Santo, como eu já falei, não é apenas um momento de igreja, um momento de oração. É a busca. É a busca pela presença. Né, você amar buscar a presença, sabe? Você sentar assim, meu Deus, tá na hora, eu ainda não consegui ter tempo para Jesus, mas eu vou conseguir agora, eu vou deixar de ligar tudo aqui, vou ter esse momento agora eu com o Espírito Santo. É você tá no trabalho e você vê, não, eu ainda não consegui, eu preciso conversar com o Espírito Santo, vou ali no banheiro, vou orar, vou conversar com Jesus. É você sentir essa necessidade, sabe? De conversar com Ele, é a presença. Quanto mais você ora, mais esse fogo do Espírito Santo, né? No livro de Atos fala sobre o fogo, né? Que quando no Pentecostes, quando Jesus, né? Depois que Jesus ele volta, ele envia, né? O conselheiro que é o Espírito Santo, são chamas de fogo que fica pousando, né, na cabeça de cada uma das pessoas que estavam lá, né? Louvando ao Senhor. Então essa chama, né? Do Espírito Santo que ela vem arder no coração de cada um de vocês. E no livro de 1 Tessalonicenses fala que não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. Como eu falei, nele é como se fosse esse foguinho, né? Essa chama. Quem nunca, né, sentiu essa chama? Se você não tá, eu estou sentindo agora. Se você não está sentindo, comece a orar aí, porque alguma coisa errada tem. Mas sinta nessa chama. Não apague o Espírito Santo. Não apague. Como é que a gente apaga o Espírito Santo, Priscila? Pecado. Erro. A gente sabe que a gente não deve fazer aquilo. A gente vai lá e faz. Então é a forma que a gente, né, também apaga o Espírito Santo. E
um mais importante que Paulo fala, né? Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Sabe? Porque o Espírito Santo, ele é aquele que ora por você. Por mais que você pense assim, meu Deus, mas a minha vida ela não funciona, os meus sonhos não acontecem, eu não quero, eu não consigo viver na tua presença. Sabe quem é que vai chegar no trono de Deus orando pela sua vida, sabe? É Ele. Por que você vai entristecer uma pessoa que te ama, sabe? Uma pessoa que quer você, que quer te ajudar, que quer te aconselhar, que quer te buscar, assim, sabe? Como eu falei na minha vida do pastor, o pastor Fabrício aí no meio do crack, sabe? O Espírito Santo vai lá e diz, não, venha, você é meu, eu vou orar por você, eu vou chegar diretamente para o trono, eu vou falar com Jesus, eu vou falar com Deus, eu vou falar diretamente com o Pai. Eu quero, Senhor, olha a vida do Fabrício, olha a vida da Priscila ali estão se afogando no meio de drogas, sabe? Esse é o Espírito Santo. Não entristeça. Desculpa. Não entristeça o Espírito Santo. Busque a verdade e a gente encontra a verdade lendo a palavra. Leia sobre o Espírito Santo, leia Efésios 4, leia Gálatas 5. Não entristeça. Ele te ama tanto, sabe? Ele quer tanto sentir assim, a sua vontade de orar. Sabe quando a gente recebe, né? Não sei vocês, mas no meu tempo tinha tal de cartinhas de amor. Sabe as cartinhas de amor que a gente dá quando a gente era criança? Né? Talvez alguém que goste, a gente ficava assim ansiosa. Ai, eu quero ler essa cartinha. Ai, aquele menino me deu uma cartinha, eu tenho que ler essa cartinha. Então a gente ficava ansiosa. Ai, essa cartinha. Ai, eu não vejo a hora de ir para casa para ler, ele me deu outra cartinha. Eu vou chegar em casa, eu quero ler essa cartinha de novo. Assim é o Espírito Santo, assim é a palavra de Deus, a gente tem que sentir isso. Ai, não vejo a hora de chegar em casa para orar, para conversar com o Espírito Santo. Não vejo a hora de poder, né, estar naquele momento ali de oração. Gente, a gente passou um ano, uma oração de 5 horas da manhã, o horário do Brasil. E eu ficava doente quando eu não conseguia participar. Eu ficava louca. Meu Deus do céu, tem médico. Ai, eu não vou conseguir participar. Ai, Senhor, eu não vou conseguir participar. Me ajuda. Aí tinha vez que médico era desmarcado do nada, né? Eu simplesmente recebia a mensagem de manhã. Porque o Senhor sabia a minha vontade de estar ali naquele momento. Oração em comunhão, sabe? Oração em comunhão. O Espírito Santo ardendo ali. O Espírito Santo, ele vai fazer com que você entre em lugares que você não imaginava entrar. Você entra em oração e você passa a viajar, vamos dizer assim. Você está orando e de repente o Espírito Santo, na tua oração, te leva a outro lugar. Estava orando essa semana, uma menina da célula, entrou na célula, nunca vi a menina na minha vida, nem sei o nome da pessoa. Eu comecei a orar pela vida dela e senti uma tristeza no meu coração tão grande, uma tristeza muito grande. E eu falei para ela, eu fiz, nossa, você está triste? Tem alguma coisa acontecendo? E essa menina, ela já começa a botar, né, carinhas assim de sono e fala assim, tem algo acontecendo. Então eu digo para vocês, busque a presença do Espírito Santo. Busque viver ao lado do Espírito Santo. Busque estar com o Espírito Santo. Busque conversar com o Espírito Santo. Busque, apenas busque, amem a presença. Ame a presença de Jesus, não tenham preguiça de orar. Ai, Priscila, acordar 3 horas da manhã é tão difícil. Gente, tenta, bota um despertador, sabe? Ai, Pri, eu não consigo, eu não consigo ficar de joelho. Ai, fica em pé, o sono chega, começa a andar, dormir em pé, andando, eu sei que você não vai. Então faça. Ai, o Espírito Santo está me chamando para orar no meio do trabalho. Gente, você não sabe o que é que vai acontecer, ele sabe o que é que está por vir, então vai lá e ora. Faz isso, ora, ele está com você o tempo todo, ele sabe que as coisas vão acontecer antes, depois, ele sabe de tudo. Então, se ele está te buscando para orar, é porque ele precisa que você ore, talvez pela sua família, pelos seus filhos. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, que aonde você for, as pessoas venham ver a sua diferença. Tenho amigos ainda, né, daquela minha época, e eles chegam pra mim e falam, ai, Priscila, tu tá muito chata, tu tá muito diferente. Antigamente eu ficava muito chateada quando alguém falava isso, hoje em dia eu fiz, ai, glória a Deus. Glória a Deus que eu tô diferente, né, a intenção é essa. Então,
seja, né, o brilho do Espírito Santo na vida de alguém. Fale para essa pessoa, olha, Jesus te ama. Ore pela aquela pessoa que você mais, né, tem problemas, né? Ore pela vida dela. Espírito Santo, olha, o Senhor sabe, né? Não vou muito com a cara daquela menina ali, não, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Primeiro, tira esse sentimento do meu coração e, segundo, abençoa a vida dela. Leve o Espírito Santo para o seu trabalho, né? Para onde você está. Talvez já alguém no seu trabalho esteja precisando de uma palavra. Leve o Espírito Santo. Leve o Espírito Santo, talvez no ônibus, né? Outro dia eu fui comprar um hambúrguer, o Espírito Santo disse, diga para ele, né? Deus te abençoe. Eu morrendo de medo, de vergonha, moro num país ateísta. Eu disse, Deus te abençoe. E saí de lá, mas eu saí de lá tão feliz, sabe? Porque eu disse para ele, né? Deus te abençoe. Então, seja, né? A luz, aonde onde o Senhor te colocar. Então, só para concluir, aqui agora, eu quero fazer só mais uma oração. Quem me conhece sabe que eu gosto de orar. Então, só quero fazer só mais uma oração aqui no final. Amém. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, mesmo que nós não merecemos, ó Pai, nós não merecemos, Senhor, a tua oração, Espírito Santo. Tantas vezes na vida nós te entristecemos, Pai. Tantas vezes nós fizemos coisas, ó Pai, para te apagar de nossas vidas. Tantas vezes nós corremos do lado contrário, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Senhor, não deixa que a chama se apague. Não deixa, Senhor. Mas pelo contrário, Senhor, nos enche de Ti, Senhor. A ponto, Senhor, que até nós mesmos, Senhor Deus, Pai, venhamos nos olhar no espelho e venhamos ver, nossa, como estamos cheios de Ti, Senhor. Mas não que isso venha a ser usado para nos vangloriar, Senhor. Não, Senhor, porque como diz na Tua palavra, Senhor, o Espírito Santo engrandece a Cristo, que nós venhamos sempre Te engrandecer, Jesus. Sempre que aonde nós venhamos estar, onde o Senhor venha colocar a planta dos nossos pés, Senhor, nós venhamos levar a Tua palavra, Senhor, levar o Teu Espírito Santo, Senhor, para as pessoas, ó Deus Pai, que precisam Te sentir, Senhor. Usa-nos, Espírito Santo, que nós venhamos seguir o ID, Senhor, conforme a Tua vontade, levando, Senhor Deus, a Tua palavra para as pessoas, Senhor, que o Senhor quer, Senhor, que nós venhamos levar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fica conosco, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Só para uma palavrinha final, eu só quero concluir algo, né, que eu senti, né, no meu coração, de fazer um apelo, né? Talvez você esteja assistindo esse vídeo gravado, né, ou alguém esteja aí. Se você ainda não conhece esse amor, se você ainda não conhece, se você ainda não sente essa chama no seu coração, só escreva aí que algum de nós vai entrar em contato com você. Escreva aí, eu quero conhecer. Só escreva isso, eu quero conhecer mais. Eu quero mais. A gente entra em contato com você, a gente te ajuda a isso. Da mesma forma que um dia a pastora Renata, ela me ajudou para que eu hoje em dia viesse conhecer o Espírito Santo. Nós queremos te ajudar a conhecê-lo, nós queremos te ajudar a ser cheio dele. Amém? Então escreva aí, eu quero conhecer, se você ainda não conhece. Escreva aí, eu quero conhecer, eu quero mais do Espírito Santo. Que a gente entre em contato com você. Amém? Amém, é isso. Desculpa se eu passei o horário. Deus abençoe.